cancelada. Eles falaram, nós temos que brincar de Deus. A pessoa, o Richard falou que brincar. Eu tenho outra forma. O Richard já passou dessa fase. Eu passei dessa fase. Eu tô aprendendo. Eu assim, passei dessa fase. Eu sou atacado com coisas que eu falo assim, certeza. Aí eu olho. Mas eu entendi. Eu durmo uma noite tranquilo. Deixa eu te falar onde é brincar de Deus. Eu vou te falar, eu acho que a parte que tá falando brincar de Deus, eu dou outra interpretação. É o seguinte. A gente tem responsabilidade. A gente tem responsabilidade. Mas a minha interpretação do cenário do Brasil. Pô, nós somos um país mega diverso, talvez o mais mega diverso do mundo. O que significa isso? Talvez seja o mais do mundo, mais, né? do Não? mais. A Austrália, gente, sei lá. Não. Os países da América do Sul aqui são os mais. Tem o maior número de espécies do planeta. Biodiversidade. E tal. A maior biodiversidade do planeta. A gente tem uma mega responsabilidade, um país mega diverso. Só que a gente foi treinado Primeiro a gente teve uma fase de abrir áreas, transformar essas áreas de vegetação natural em produção. Aí veio a internet, globalizou a transformação instantânea, ou seja, de uma árvore hoje, agora lá na Europa estão sabendo, aquilo pode virar uma grande polêmica, o Leonardo DiCaprio entra, faz uma campanha e tal. É muito assim, no mesmo dia, sério, no mesmo dia, e pode ser no mesmo dia. O Leonardo DiCaprio com o avião dele fode o único cara, ele fode mais o planeta do que, meu, a gente não consegue juntar nesse seu cinema que você tem aqui do lado, uma quantidade de pessoas que só ele com o avião dele fode. Então, mas como conservacionista, como é que eu... Vai fazer filme e não enche o saco, brother. Pelo amor de Deus. Alguém tem que falar nisso, cara. Eu quero que se foda. O Leonardo DiCaprio tá ligando aí daqui a pouco. Tá no vou atender o telefonema dele. O que acontece? A gente aprendeu sempre, na minha ótica, porque eu fico entendendo por que a gente não para raciocinar que a gente só trabalha o Brasil como uma agenda, como um país, um péssimo gestor ambiental, como um péssimo país, que a gente só desmata e queima. É só isso que se fala lá fora e é só isso que o brasileiro alimenta. Então, poxa, a gente esquece que o cerrado evoluiu com fogo, ou seja, fogo acontece tudo, na vegetação do cerrado, ele Pantanal, evolui com fogo, as árvores, a adaptação todinha foi com fogo. Ele é daquele jeito, o cerrado, a vegetação é daquele jeito por causa do fogo. Então todas as plantas são adaptadas ao fogo. Fogo é uma coisa, incêndio florestal é outra. Incêndio florestal é quando o homem põe um fogo numa época errada e é catastrófico. Eu sei, ok, aí tem que pagar, tem que intervir, tem que manejar. Mas o fogo não é todo ruim. Na verdade é o contrário. Quando a gente tem áreas, Parque Nacional das Emas é exemplo disso, onde eu morei 14 anos, no início não tinha controle de fogo, manejo com fogo. E o que acontecia? Quando vinham, o Ibama sempre protegia, não deixava queimar. Quando vinha um fogo, aí que torrava. E o que eles aprenderam? Poxa, eu tenho que deixar queimar todo ano um pouquinho, para quando vier um fogo não torrar tudo, porque as plantas estavam adaptadas. Então o fogo tem que ser brando, ele não pode ser um incêndio florestal, ele tem que ser um fogo natural. Cai um raio, bota um fogo, ok, deixa queimar e tal. Então isso é o fogo natural, é o equilíbrio natural. Os animais são adaptados ao fogo e a vegetação é adaptada ao fogo. O problema começa a virar sério quando há intervenção humana e de forma errada. Hoje o Parque Nacional das Emas é um exemplo de manejo de fogo. Agora mesmo, recentemente, estava lá, caiu um fogo de raio lá, que deu uma chuva, e estavam deixando queimar. Inclusive, política nova, vamos deixar queimar uma área grande, é maravilha. Por quê? Porque o fogo de raio queima na hora que a umidade está certa, o vento está tudo certo, e logo depois vem uma chuva, então está tudo perfeito. E numa época que os animais não estão nidificando, que as plantas não estão frutificando, está tudo perfeito. Mas o que acontece se você impedir esses incêndios? Aquela massa de vegetação, aquele capim cresce demais, mais do que o natural, e aí quando vem um fogo daqui 3, 4 anos, quando vem daqui 3, 4, aí ele torra, ele não queima. Aí ele mata as árvores, aí vira um incêndio florestal devastador. O mundo já aprendeu isso lá, quer dizer, sabe-se trabalho disso. científico. Isso é ciência, tá? Então sabe-se que isso é importante e tal. Mas vamos lá, putz, eu tô querendo chegar num ponto, como eu não paro de falar, eu perdi o ponto. É que é muita informação, mas eu tô querendo chegar num ponto que eu acho importante. Lembrei. A gente, isso é a minha interpretação, a gente aprendeu a só meter pau, que o Brasil devassa, é tudo ruim, o agronegócio é ruim, tudo é ruim. O que eu sei pela informação é que a gente é um povo horrível, que vai acabar com tudo. E não tem volta. É isso e que lá a gente fora, ouve, né? a gente aprende, você vai lá fora, assim, eu me lembro que eu fui no Smithsonian Institute, que é um dos maiores centros de pesquisa em Washington. Eu me lembro muito bem, eu era estudante de biologia e a pesquisadora renomada lá que eu conheci, falou assim, até quando vocês vão ficar inundando o Brasil? Porque estava no auge das hidrelétricas.
Poxa, ela me viu, ó, brasileiro, ó, então era isso. Então hoje, você vai lá e fala, e aí, vocês vão continuar acabando com a floresta? E aí você, poxa, e a gente vai assumindo isso. E a gente não é capaz de falar assim, para. O nosso código florestal é 10 vezes melhor que o seu. Nós temos muito mais. Mas é bom porque eu não sabia disso, é bom eu saber. É o melhor do planeta. Assim, não existe nada melhor. Agora, não existe outro lugar do planeta. Agora tem coisas boas e tem coisas ruins. Olha lá para onde que eu queria chegar. A gente aprendeu a meter pau no Brasil. O Brasil desvasta. Peraí. Não é tudo isso. Por que a gente só aprendeu? A gente aprendeu. A gente nasce, acho que robotizado a falar que o copo está sempre meio vazio. A gente nunca olhou meio cheio. Qual é o problema disso para a fauna? É que a gente nunca investiu tempo em discutindo um cenário positivo. A gente sempre fala que a gente está acabando com os bichos, estão em extinção. E quando eu tiver muitos bichos, o que eu faço? Ah, mas isso não está lá, não chegou lá. Falando em excesso. Aí, qual é o problema? Quando eu tenho um excedente, eu não sei o que fazer. Mas como assim? É a hora que entra o conflito com fauna. Aí entra na parte que eu queria chegar. Eu quero evitar usar onça, porque a onça termina de um cenário muito mais polêmico, mais difícil as pessoas até assimilarem. Mas eu posso usar porco do mato. Queixada. Porque o queixado é super importante. A tese de doutorado da Ana... Explica pra gente o que é o queixado. É um porco do mato, tá? É um porco grande, um porco do mato preto. Ele vive em bando de até 300... O pessoal come o queixado? Brasileiro. Ele é um porco do mato, nativo no Brasil. Tá? A carne dele é usada pra... Ainda pode ser caçado. Não, pelo amor de Deus. Mas Poderia? Em algumas regiões, sim. É isso que eu estou falando. Vamos chegar lá. Vamos dizer um porco. Tá bom. Porco selvagem. O porco selvagem. O porco é tão importante para a onça, por exemplo, que o doutorado da Ana Tereza de Almeida Jaco, minha esposa, que tá lá vendo a gente. Oi, Tereza. Tereza, só para provocar. Ana. Desculpa, Ana. O doutorado dela foi com queixada. Foi na época que eu estudei presa, a gente estudou presa e predador. Fizemos um trabalho junto, mas ela definiu a tese dela com queixadas e eu com as onças pintadas. E a gente queria estudar presa e predador. Falou assim, poxa, eu preciso dos dois no ambiente. Nos dois. Independente se é um parque nacional ou uma fazenda, eu preciso de ter a comida e eu preciso ter o predador. E preciso de ter a casa, né? Então a reserva legal está garantida por lei, mas eu preciso do queixada e eu preciso da onça. E eu sei que eu tenho a casa, eu preciso da comida, e a onça só vem quando eu tiver esses dois. O que a gente descobre? Em área de lavoura, o queixada aprende a comer principalmente o milho. Ele adora o milho. Milho e mandioca. Se eu tiver uma chacrinha, mandioca. Ele vai lá e acaba com a mandioca uma vez. Porque ele vive em um dos grandes. Ele acaba mesmo? Assim, numa noite ele consegue... O que a Ana aprendeu na tese dela? Que se eu tiver uma propriedade de até 50 hectares de milho na nossa região lá, a pessoa não colhe uma espiga. Acaba. Então, os grupos que tinham lá, eles são capazes de dizimar a sua produção. Moral da história, esse porco jamais vai viver em áreas de pequenas propriedades. Vai ser exterminado. Tanto que ele entrou para a lista de ameaçada de extinção aqui, por causa do Sudeste, né? De São Paulo, tudo onde não tem. Mas no Norte, no Pantanal, no Centro-Oeste, tem em abundância e as populações estão crescendo absurdamente. Tem comida à vontade. Mas olha que interessante. O que eu falei? Estão crescendo absurdamente. Quando você fala isso num ambiente de jacaré, fala assim, mas você está querendo, você falou que dá prejuízo, está querendo proteger o agricultor. Eu falo assim, não, escuta, são dados científicos. Tem trabalhos hoje, estudos mais pesados e focados em um queixado, aconteceu no Parque Nacional das Emas recente ali, liderado pelo Gonzalo, que é um pesquisador da área, com mestrados defendidos nessa área, mostrando que os queixadas, que são esses porcos, a população está crescendo, está em volta do Parque Nacional, população, nós estamos falando de mais de 5 mil indivíduos ali, numa área muito pequena, e estão crescendo por causa da produção de milho. Por quê? O bicho aprende a comer milho, a população começa a crescer, vamos dizer, quando você está saudável e bem alimentado, você reproduz melhor. Claro. E aí, você não tem preocupação de andar grandes áreas, você começa a concentrar ali e começa a reproduzir, e já vira numa praga na visão do agricultor. A questão então, no cenário que era ruim, que aqui é péssimo, já foi extinto, e lá era ruim, tinha pouco, começou a aumentar muito quando a pecuária saiu e a lavoura entrou. E o milho entrou. Queixada aprendeu, a população começou a crescer. O que acontece? Poxa, a paisagem, o ambiente ali, ele é um ambiente físico limitado. Então imagina, é um ambiente que naturalmente ele cabe 100 indivíduos, passa a ter 200,
passa a ter 300. Ele, lógico, primeiro, essa população nativa, bicho natural, por conta do homem ter colocado essa comida à abundância, ele começa a crescer, ele começa a destruir nascente, ele começa a predar outros indivíduos. De carga. E ele começa a causar um desequilíbrio. Qualquer país maduro, civilizado lá fora, o que ele ia fazer? O Estado ia entrar e falar, opa, vamos fazer um controle populacional. Manejo. Claro. Manejo. Isso é uma agenda positiva da espécie. Isso é bom, isso é legal. Então, toda vez que eu falar assim, olha, vamos lá controlar os queixadas. Todo mundo fala, parabéns. Aí, tá vendo como o Brasil tá legal na fita? Hoje, se você falar assim, olha, eu vou lá fazer um controle de queixadas, você teria um cancelamento do órgão, do IBAMA, isso, amigo. O que é o controle? Tem controle. Controle é tirar uma parte. Tirar uma parte. Sei lá, se vão servir na merenda escolar, o que vão fazer com a porra do queixada. Mas tem que retirar. E parar com o emocional. Mas aqui, eu tenho que retirar. Tirar o emocional. Conservação é onde eu falei que conservação não é emocional. Aí, mas olha só, interessante, eu falei assim, não, mas não vamos tocar neles lá. Tarará. Ok, você tem consciência então que eles vão viver só nessas grandes propriedades, que vão acabar cercando tudo com tela, mas nos pequenos ele vai ser extinto, como foi no Sudeste e no Sul do país. Aí, se você falar isso hoje para os ambientalistas, você fala assim, eu prefiro, mas eu controlar não aceito. Eu prefiro, mas controlar não aceito. Ele fala, ok, mas ele vai ser morto envenenado. Ele vai ser morto, ele vai ser abatido pelo produtor, pequeno produtor. Desde que eu não veja, ok. É isso que é a mentalidade hoje. Aí você fala, cara, você não está entendendo, ele vai ser exterminado. Mas desde que eu não vejo, é porque eu só vejo. Se eu não tiver no Instagram, se eu conseguir bloquear a pessoa para não ver, ok. Aí você fala, esse papo não é sério, eu tô falando que o bicho vai ser exterminado. Um órgão como o IBAMA, que é um órgão que não tá aqui para você tá com medo de ser cancelado ou não. Ele tá aqui para fazer políticas públicas de conservação verdadeira. E não para torcer, para entendeu a complexidade de jogar para plateia. Estavam cancelando o quê? Uma onça esses dias aí? Não era? Porque ela comeu, porque um fotógrafo mostrou ela comendo uma capivara. E Meu Deus do céu. Mas isso é um... Putz, você entendeu como é complexo? Você entendeu? Assim, quando o bicho tá numa agenda positiva, legal, tenho muito, vamos controlar. Não, mas você não pode tocar. Aonde que tá o problema? Onde dá o choque? É que a gente misturou dois conceitos, duas coisas. Uma visão totalmente urbana, que é de bem-estar animal, direito animal, com conservação. E aí essas duas agendas misturaram. Exato. E não tem nada a ver com outra. A conservação que tá lá, que foi consagrada na Eco 92, você lembra da Eco 92? Foi que a ONU consagrou isso, o Brasil estava aqui, que foi o que sediou essa consagração da criação da conservação do CDB, né? Conservação, a Convenção sobre a Biodiversidade. Lá, o pilar da conservação sobre a diversidade é o quê? O uso sustentável da biodiversidade. É um dos principais pilares dela. O uso sustentável. Uso sustentável. Ou seja, eu reconhecer que o bicho está lá num ambiente e eu vou fazer um uso sustentável. Tá? Vou ver isso. O pessoal urbano rege a cartilha do bem-estar animal. Elas não podem ser chocadas, não tem nada a ver com o ambiente urbano. Faz assim, você, vamos dizer, tudo bem, como é que eu explico isso? Um cachorro está do seu domínio. Se você matar, chutar um cachorro, isso é maus tratos. Ou se eu deixo ele preso. Sem comida, isso é maus tratos. Porque ele depende 100% de você. Exato. Na natureza, na conservação, lá, as regras são outras, são regras naturais, ecológicas. Isso que a galera não entende, as regras da natureza. E os biólogos não sabem explicar. E outra. Por isso que o pessoal fica chocado quando uma onça come um outro animal que tá aí. Ela misturou bem-estar com conservação. Coitado do... Com ecologia. Então, Nature is metal. Já viu esse Instagram? Nature is... Por favor, senhores. Que é? Não indica que ele não vai dormir à noite. Não, é pesado. Não, Nature is metal. Aí você vai ver, sei lá, um leão com uma cabeça de impala na boca. Isso é de menos. Você vai ver o leão rasgando um aberto, vivo. A natureza, quando eu falei, a natureza é cruel. Mas não é que ela é cruel porque ela escolhe ser cruel. Ela simplesmente é. Porque isso é natureza. Exatamente. Porque a natureza... Não é um animal falando, eu vou ser mal hoje. Não, ele está se alimentando. Quando a gente misturou as agendas, a gente causou uma bagunça. Exato. E as redes sociais... Então, você imagina o seguinte... Imagina, você viu como eu falo pra caramba, você começa a falar. Imagina eu tentando, com meu carisma aqui, explicar uma coisa pra uma massa, e aí vem uma celebridade que tem
50 milhões de pessoas. Tá acostumado a falar. Tá tudo errado. Que rebola, que é legal, que eu amo. Aí essa pessoa me anula por mais uma geração. Claro. E eu não consigo falar, não, gente, vocês estão entendendo errado. Esse é o mocinho, esse é o vilão, o erro tá aqui, esse não é culpado, isso aqui é uma injustiça, isso aqui não vai dar. E os dados são esses. A gente não acredita mais na ciência, a gente acredita na celebridade do dia. Não, mas as pessoas falam em ciência, mas na verdade a ciência... E isso é muito louco, porque se você... Quando tava aquele negócio de tão queimando a Amazônia, os caras desenharam girafa, né? Era uma desenho de girafa. Os caras não sabem nem que não tem. O cara defende. Quanto... Eu passei por isso. Quanto influenciador falando de Amazônia e passando suas férias em Orlando. Porra, vão tomar no cu. Desculpa, posso falar isso? Pode, já falou e pode. Tomar no vai cu. ser cancelado. Não. A gente não. Isso vai dar corte, isso vai dar corte. Eu sei como funciona isso aqui. Vai tomar no cu. Você nunca passou umas férias suas em Manaus que você conhece. Você sabe a luta que é do Amazônia e da Praia? São 20 milhões de pessoas que vivem lá. Aí você quer o índio. Eu quero o índio pelado no meio do mato, mas eu quero aqui meu ar-condicionado, minha energia. Eu quero poder descer com minha maçã orgânica, porque eu sou vegano. Você é um ridículo, moleque. É isso que você é. Você é um ridículo que quer, na verdade, o índio como um aquário, olhar aquilo assim. Por que você não vai lá pra Amazônia ver como é que vive lá? Olha, aqui é aquilo é um zoológico. Isso é ruim, cara. Isso não ajuda em nada, cara. Não, isso não só não ajuda, atrapalha e ele confunde. Então hoje é muito difícil. Só dando uma parte que tem um indígena que veio aqui e ele falou, cara, eu quero usar celular, eu quero, não é, os caras querem proteger a gente, deixar numa rede, não é, nem ele quer isso. Não, tem algumas tribos que até podem querer. Alguém perguntou? Alguém perguntou? Pergunta pra eles o que eles querem. Isso é uma covardia. Eles já me falaram. Com eles. Já falei a última vez, não sei? Não. Eu fui gravar no Cinta Larga. E aí? Tava lá com o Negão, meu câmera há 20 anos. Negão gosta de Coca-Cola, brother. Tá. Quem sou eu pra dizer não pro Negão? Eu ponho pro Negão. Nem pode falar Negão hoje, né? Não pode. Vai ser cancelada essa parte também. Cara, eu passei dessa fase. Sabe por que você... Eu não pertenço à bolha que vai me cancelar. Eu já tô cancelado por eles. Então. Eu levo uma geladeira cheia de Coca-Cola gelada pro Negão. Então lá no Cinta Larga... Isopor? Tipo um isopor, assim? Um isopor. Tá. Cheio de Coca-Cola pra ele. Ele adora Coca-Cola. Aí fui lá gravar no Cinta Larga, lá em Aripanã, lá pro norte do Mato Grosso. Então lá aí apareceu o Zé Cinta Larga. Toda vez que ele viu da Coca-Cola, ele vinha. Coca-Cola gelada? Porque ele tá lá no cu do mundo. Porra, é foda, cara. Ele chegou com a Coca-Cola gelada, mano. Você é louco, você é louco, cara. Delicioso, mano. Aquele barulhinho. Você é louco. Me deu até vontade. Ele Garcia, Coca-Cola gelada? Falei, aí chegou uma hora que ele tava tomando glu, glu, glu. Eu falei, ô Zé, porra, tu é índio, Cinta Larga, vai tomar água do rio. Ele falou, Cinta Larga aprendeu, gosta de Coca-Cola e Toyota. Ele tá errado? Não. Aí os caras veem um indígena com celular e falam assim, o indígena... Meu Deus do céu, estamos estragando cara, isso. É uma arrogância. Não é isso. De querer saber o que é melhor pro outro, né? Eu fui gravar no Arizona um pau-au de uma, nem lembro qual que era a etnia, e foram lá, eles gravaram, fiz contato com eles, estavam gravando pra National Geographic. Lindo, cara. Terminou. Ele botou o jeans dele, o chefe, o chapéu dele de couro, entrou no Ford dele e foi cuidar do rebanho dele, cara. Isso é dignidade, ou tem irmão. cassino e ganha milhões, e assim, cara. Isso é uma covardia também, que é outra pauta que deu uma agenda deturpada no Brasil. Quem é que se beneficia desse tipo de agenda? É isso que eu pergunto. Quem se beneficia desse tipo de agenda? A gente tá sendo enganado faz muito tempo. Você tá sendo enganado. Você está sendo enganado, sentado dentro. Eu sei que você não tem acesso, então a gente compra aquilo que vem pela internet, reforçado por esses globais, reforçado por essa turma de popstar que tem avião próprio e fala em preservação. O cara tem um avião. Meu brother. Tá queimando querosene e vem falar da minha vida. O seu Hammer. What the fuck? Entendeu o desafio? Você vê, olha, você vê que assim... a gente começa a discutir pontos e a gente começa a virar um desabafo. Total.